Olá, sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai-FATESG e hoje vamos falar sobre a aplicação da IA na indústria, o nosso Momento IA na Indústria. Nos episódios anteriores, comentamos sobre como o computador faz para reconhecer objetos nas imagens. Mas tem um tipo de reconhecimento especial que precisamos para o nosso projeto funcionar, o de faces, sabe? Aquele reconhecimento dos rostos. Assim, nós vamos poder identificar as pessoas que não estão utilizando o capacete. Olha que legal! Diferentemente do desafio de reconhecer objetos, como capacetes, óculos, carros, aviões, o reconhecimento de face envolve a tarefa de identificação da pessoa. Ou seja, não basta só dizer que é um rosto humano, mas de quem é esse rosto. Por isso essa tarefa é um pouquinho mais difícil. Funciona assim. Primeiramente, vamos marcar alguns pontos estratégicos no rosto e assim criar uma forma de identificar esses pontos nas imagens que queremos processar. Ainda bem que já existe uma ferramenta que facilita isso. A gente utiliza muito o tal do Delib. É uma ferramenta que nos auxilia a fazer essas marcações e identificar nas imagens. Dessa forma, nós conseguimos, depois da identificação, calcular a proporção entre cada um destes pontos. Dessa forma. Observe que eu vou marcar o início da sobrancelha, o meio da sobrancelha, o fim da sobrancelha, os olhos, o nariz, a boca, o contorno do rosto e aí tentar aplicar isso em um determinado rosto. Quando pegamos uma imagem nova, vamos fazer a mesma coisa, identificar os pontos, calcular a matriz de proporção e assim verificar num banco de dados qual proporção mais parece com aquela e assim deve ser esta pessoa. Para exemplificar, vou usar duas fotos minhas. E para complicar um pouquinho, uma é atual, contemporânea nesse momento nós estamos, eu estou com barba, estou parecido com o que vocês estão vendo. E a outra é uma foto que eu tirei há 5 anos atrás, numa viagem que eu fiz para São Francisco. E lá eu estava sem barba, eu estava um pouco diferente. E mesmo assim, nós vamos conseguir pegar essas matrizes de proporções e verificar o quanto elas se assemelham. E mesmo com algumas características diferentes nos rostos, sendo da mesma pessoa, as proporções tendem a se manter. E assim a gente consegue reconhecer rostos mesmo com alguns pontos diferentes, como barba, óculos ou outras características. Primeiramente, eu tenho estas duas imagens que eu falei para vocês. Primeiro, a minha imagem atual. Esta é a imagem, do jeito que eu tô. E aqui uma outra imagem, que é uma imagem de 5 anos atrás, que eu estava lá com o fundo da ponte Golden Gate lá de São Francisco. Todo mundo que vai lá tira uma foto dessa, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou carregar as imagens e aqui vocês não precisam se assustar um pouco com esse código não. Aqui eu só estou passando instruções para o computador. Observe que aqui eu estou carregando a imagem com barba e aqui a imagem sem barba. E aí uma vez tendo carregado essas imagens, aqui nesta linha aqui eu vou imprimir a matriz de semelhanças, a matriz de proporções. Depois eu vou comparar uma imagem com a outra e vou verificar a distância entre essas imagens. É interessante a gente pensar esse conceito de distância. A gente aprende muito a calcular a distância entre dois pontos. Lá na matemática, a gente até aprende a fórmula lá de Pitágoras. Lembra? Onde com Pitágoras a gente calcula a distância entre dois pontos. A gente chama isso de até distância pitagórica. Mas quando você aprofunda seus estudos em matemática, você coloca mais coordenadas no seu vetor, ou seja, na sua matriz. Quando a gente está falando de um cálculo entre dois pontos, num plano de 2 dimensões, x, y, fica um triângulo retângulo, lembra lá? A distância ao quadrado é igual a diferença das coordenadas, a raiz quadrada da diferença das coordenadas. Dessa forma, você consegue calcular a distância entre dois pontos num plano de 2 dimensões. Mas quando você tem mais dimensões, 3, 4, 5, você também conseguirá calcular essa distância. Então, o que esse algoritmo vai fazer agora é, numa dimensão muito maior, que é a quantidade de pontos que eu capturei da face, eu vou calcular a distância entre as faces. Ou seja, eu vou calcular quão distante esta face atual está desta face mais antiga. E aí, quanto mais próximo essas faces estiverem entre si, mais
semelhante, mais igual são os rostos. Dessa forma eu posso concluir que é a mesma pessoa. Vamos executar e verificar isso acontecendo. Aqui vocês podem ter observado que eu reconheci duas faces, a minha face mais antiga e a minha face mais nova. O algoritmo reconheceu onde estão as faces e onde estão os pontos de interesse. Aqui, ó, depois da execução do algoritmo, vocês percebem que eu tenho todos os pontos que marcam a face. E aí eu vou calcular a distância entre as duas faces. Francisco com Francisco deu igual, porque a distância é muito perto. E assim me reconheceu. Uma coisa que eu continuo achando muito interessante, apesar de saber como funciona, é que esse algoritmo ele consegue estar imune a características que mudam com o decorrer do tempo nas faces. Por exemplo, à medida que nós vamos crescendo e envelhecendo, nossa face ela tende a continuar crescendo, ela tende a continuar modificando, mas as proporções continuam se mantendo. A prova disso é que nós humanos conseguimos reconhecer as pessoas mesmo depois que elas ficaram um pouco mais velhas, porque as proporções se mantêm, tendem a se manter. No caso deste algoritmo, ele segue o mesmo padrão. Por isso, mesmo a imagem tendo passado por vários anos e o rosto envelhecido, nós conseguimos identificar. Eu conheço estudos que utilizou este algoritmo para reconhecer até criminosos depois de 20, 30 anos de cometimento do crime. Porque tinha-se uma imagem inicial e hoje a pessoa, já envelheceu e aí eu consigo mesmo assim identificar. A polícia, órgãos de fiscalização, a Receita Federal utilizam esta técnica em muitos lugares, em aeroportos, em algumas câmeras de identificação da cidade, porque dessa forma conseguimos identificar mais rapidamente rostos. É claro que isso pode te incomodar um pouco e esta é uma discussão que nós vamos trazer no futuro, no nosso momento IA na indústria. Até que ponto realmente essa inteligência artificial ela pode invadir a nossa privacidade? Mas isso é momento para outro vídeo. Continuando aqui, o ponto é que agora nós temos as tecnologias necessárias para juntar o reconhecimento do capacete com o reconhecimento facial e assim nós termos a identificação da pessoa que não está usando o capacete. Ufa, muita coisa, né? Vamos deixar isso para os próximos episódios. Você gostou desse episódio? O que está achando da nossa série? Não deixe de comentar, isso nos ajuda muito. Continue nos acompanhando para aprender mais sobre aplicações da IA na indústria. E até a próxima!